Somos livres para desejar, mas afinal, o que nós queremos? No mundo em que as possibilidades são quase infinitas, as dúvidas também aumentam cada vez mais. É muito comum que as pessoas não saibam mais o que elas querem fazer, qual é o seu propósito de vida, o que de fato as tocam e faz sentido para elas. Porque as possibilidades são mesmo cada vez maiores. Então, antes você tinha meio que pré-estabelecido o que você iria fazer da vida. A profissão que você ia seguir, para as pessoas do passado, era uma coisa meio óbvia. Tinha poucas possibilidades. Hoje são gigantescas. Os lugares que você iria viajar, os lugares que você poderia morar, não tinha tanta opção como se tem hoje. O que comer, o que vestir, para onde ir, com quem namorar, com quem casar. As possibilidades aumentaram infinitamente e com isso também aumentou a angústia que nós experimentamos diariamente na nossa vida. A questão psicológica, a questão emocional nunca teve tão em evidência como está hoje. E a necessidade de pensar sobre isso, de lidar com isso, porque de fato a angústia aumentou, a ansiedade aumentou demais. No mundo onde é me oferecido, é vendido para mim, que eu preciso fazer um monte de coisa, então eu mal começo a ler um livro, já estou pensando no outro. Eu mal termino de assistir uma série e já tem outras tantas esperando para que eu comece a assisti-las. Percebe? Em que a gente é empurrado para a gente um monte de coisa e a gente tenta dar conta de tudo, mas a gente enlouquece e não consegue, nunca vai conseguir, porque o mercado cria cada vez mais coisas, cria cada vez mais ofertas, mais coisas são oferecidas para nós consumirmos. Afinal, vivemos num mundo extremamente consumista, capitalista, em que as pessoas querem vender e a gente é exposto a esse tipo de coisa o tempo todo, seja nas mídias sociais, seja na televisão, e a gente vai criando aquela ideia de que eu só serei feliz, eu só viverei bem quando eu tiver aquele monte de coisas, quando eu tiver tudo aquilo que estão me oferecendo. Mas quando eu conquisto aquilo que eu gostaria, aquilo que estão ali dizendo que é importante, ao passo que eu conquisto aquilo para de deixar de fazer sentido e vai ter um outro monte de coisas para eu conquistar, para eu consumir. Percebe que é algo que não tem fim. E, de novo, a angústia e a ansiedade, ela aumenta cada vez mais em relação ao sentimento da pessoa consigo mesma e na relação dela com o mundo e com as outras pessoas. E como é que a gente se vê livre disso? Como é que a gente lida com isso? É óbvio que não é algo fácil, é óbvio que não é algo simples de se fazer. Mas como eu disse, a questão emocional, o controle emocional, o equilíbrio interno, ele talvez nunca foi tão necessário como é hoje. E como eu disse, o mundo era muito mais óbvio, muito mais, entre aspas, simples do que é hoje para nós, para os nossos jovens, para todos nós de um modo geral. Então, compreender de fato o seu propósito, aquilo que de fato toca, aquilo que é importante para você, é o caminho. E aí você talvez consiga filtrar aquilo que de fato você deve investir sua energia. O que você deve assistir, o que você deve estudar, para onde você deve viajar. E você de certo modo consegue ir lidando melhor com as ofertas que são feitas para você. Porque senão você enlouquece. Somos livres para desejar, mas afinal, o que queremos? O que você quer da sua vida? Isso é uma resposta que você precisa ter, que você precisa encontrar, porque isso vai te ajudar a ter menos angústias e a conseguir ter uma vida com mais qualidade, uma vida muito mais interessante, onde você não se deixa consumir, onde você não se deixa levar, ser tragado por esse mundo, e esse mundo rápido, esse mundo acelerado, esse mundo do consumismo. O seu equilíbrio interno, o seu autoconhecimento é algo que te fará certamente
ter uma postura muito melhor diante da vida, ser muito mais feliz, viver melhor, compreender a si e também compreender o mundo que está à sua volta. É um caminho super necessário e que a gente deve se investir muito nisto sempre.